Bom, comecei a gravar. Você quer falar antes de eu apresentar a proposta? Apresenta a proposta e apresenta a Alessandra, por favor. Então, tá certo. Então, muito bem-vindos a todos os presentes. Essa atividade que nós estamos chamando de Roda Viva iniciou-se semana passada por iniciativa de uma estudante que quis conversar um pouco mais sobre o livro A Realidade de Madhu, e a partir dessa iniciativa dela a gente foi tendo outras ideias, né, de continuar esse debate. E hoje nós estamos com a presença do Ricardo Agum e da Alessandra Nava, e eu vou deixar eles se apresentarem porque eles já trabalharam juntos, eles conhecem a trajetória. Então, passo a palavra para o Ricardo, e a partir de agora, eles vão se apresentar, vão fazer uma fala inicial, e depois, quem quiser fazer perguntas, pode mandar ou pelo chat aqui, e eu vou anotando as inscrições, ou por forma de áudio, eu escrevo aqui também. Mas eu acho que o chat fica até melhor para inscrição, né, para não atrapalhar as pessoas que estiverem falando. Então, agora eu passo a palavra para o Ricardo. Tá, ok. A nossa colega que vai falar hoje para a gente a respeito um pouco do Covid, dessa questão da epidemiologia, é a Alessandra Nava. Ela é médica veterinária, com doutorado em epidemiologia experimental aplicada às zoonoses pela Universidade de São Paulo, e atualmente ela está como pesquisadora visitante da Fiocruz Amazônia, em Manaus. Ela é docente do programa de pós-graduação do Stricto Sensu. Não sei se saiu o doutorado aí, Alessandra, em biologia experimental. Em biologia, com do doutorado também, né? Em biologia biologia da interação patógeno hospedante. Exato, e do PPG Vida, que é o programa de pós-graduação de condições de vida e situações de saúde da Amazônia, que é o PPG Vida também na Fiocruz, e é membro do Planetary Health da Academia de Saúde da Universidade de Edimburgo. Essa é a nossa colega que irá nos falar um pouco do Covid, a respeito da relação também do cientista como um todo. Alessandra, então agora eu peço, por favor, para você apresentar o Ricardo para a gente. Nossa, Ricardo, bom, primeiramente, né, o Ricardo é um incrível cientista social, né, um cientista político, digamos, né, acho que é o mais aplicado para o Ricardo, né. Ele trabalhou comigo há muito tempo no projeto que o Donald Trump acabou de cortar 3,7 bilhões de dólares, porque ele achou que era do laboratório da China e não dos Estados Unidos, era um projeto deles mesmos, né, e então a gente trabalhou bastante tempo juntos nesse projeto. Depois trabalhamos juntos na Fiocruz, né, sempre fazendo essa parceria multidisciplinar incrível, né, então, o que mais eu posso falar sobre o Ricardo? Acho que essa é a minha breve introdução, né? O que mais? A Alessandra foi minha chefa, realmente, agora, a Alessandra em 2013, durante 2013 e 2014, ela foi minha chefa no projeto. Chefe. Foi um projeto muito interessante. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre ele. Muito obrigada pelo convite. Fico muito, muito feliz por estar participando. Você poderia, Alessandra, começar fazendo uma explanação geral a respeito do corona, não só do corona, mas do Covid também depois, da explanação, porque a sua experiência também vem muito disso, a respeito dos vírus que transitam entre os animais e como vai para o ser humano. Essa sua expertise, eu acho que pode ajudar a gente bastante. Eu até comecei a introdução falando um pouquinho sobre esse projeto, porque não foi uma novidade para a gente, nenhum espanto quando a pandemia começou, né? Era esperado. Esse projeto Predict, por exemplo, ele começou lá pelos meados de 2005, 2006 ainda, né? Eu fui coordenadora no Brasil, então eu trabalhava junto com Peter Daszak, que foi um dos também acusados de estar doando dinheiro para o Wuhan. Então a gente tinha o laboratório de Wuhan como na China, né, como nosso parceiro, a USP e o ICB como parceiro no Brasil, né, eu coordenando o projeto. Então nossa ideia era fazer um monitoramento ativo
tentando achar os vírus que estavam circulando e que poderiam emergir, né, como uma zoonose, porque a gente sabe que as zoonoses emergentes aí, elas vêm, né, são esses batch-likes, então era um monitoramento ativo para tentar achar o vírus antes que ele nos achasse, né, então tinha um time na China, um time na Malásia, um time na Colômbia, um time no México, todos fazendo esse monitoramento. E um time muito multidisciplinar, né, então tinha visão, né, de cientistas sociais, biólogos, né, veterinários, médicos. Então foi uma grande empreitada, e achamos vários coronas, alguns não patogênicos, né, e o que eu queria deixar bem claro nessa minha fala, né, espero não, se eu começar a ser meio redundante, vocês me avisem, né, que a gente sabe, e é uma coisa que todo mundo que trabalha com vírus emergente é uma condição, assim, realmente incomum, né, para todo mundo que trabalha com essas zoonoses emergentes, que os gatilhos para o surgimento dessas zoonoses emergentes são gatilhos ambientais, né, então é desmatamento, wildlife trade, né, como foi o Wuhan, então esses são os gatilhos, né, então a gente tem essa coisa bem clara, né, para a gente. Não é um vírus sintético, não tem nenhuma evidência que é um vírus sintético, não é um vírus sintético, né, já foi feito genoma viral várias vezes, também não há evidência que é um vírus que escapou do laboratório, né, era um vírus que a gente estava esperando já, os coronavírus é uma família, na verdade, mais diversa, uma das mais diversas virais que tem, né, com multi-hospedeiros, multiespécies, né, que a gente fala, então, era um tempo para ocorrer essa mutação, né, então, era mais ou menos nesse sentido que eu queria iniciar minha fala, né, mostrando que realmente é uma questão ambiental, né, não aprendemos com os nossos erros, porque em 2002 teve o primeiro surto de coronavírus na China, também foi devido aos mercados, também era um batch-like, teve uma mutação no civeta, os mercados fecharam durante um tempo, reabriram e tudo começou novamente, né, então a gente sabe que essa questão dos mercados na China, ela começou, na verdade, desde a década de 70, porque o país eles estavam passando fome, e o governo acabou liberando para a caça de animais silvestres, né? E essa caça de animais silvestres acabou virando, tendo uma escala industrial lá pelos meados de 88, 89, quando eles mudaram a lei na China, a lei ambiental, né? Colocando como que os animais silvestres eram recursos naturais e que poderiam ser explorados. Então, aquele fazendeiro, né, o pequeno assentado chinês, né, que tinha as cobras, os morcegos no quintal e os répteis que eles comiam, o que seja, começou a ter uma escala industrial aquilo, né, e não só para matar a fome da população, já virou um mercado realmente de tráfico de animais silvestres. Então, na verdade, o que alimenta isso tudo é o tráfico de animais silvestres e mudanças ambientais, né, então, mudanças no uso da terra, desmatamento, são esses gatilhos, né, então a gente não está aprendendo com os nossos erros, né, mostrando agora, né, que a gente está acontecendo no Brasil, o desmatamento nunca teve tão alto, e a gente tem toda a receita de bolo para próximo vírus pandêmico, aí, o próximo vírus emergente, zoonótico, surgir da nossa Amazônia, né? A gente está acabando com as relações ecológicas homeostáticas, digamos assim, que a gente tem na floresta. Esses são os gatilhos, não é a minha opinião, isso são artigos científicos, né? Em revistas prestigiadas, em revistas sérias, e é só eu posso até depois, se alguém tiver interesse, disponibilizar alguns deles, né, então, seria mais ou menos acho que eu já falei demais, o que eu gostaria de deixar para a gente discutir. Eu posso pedir para, nesse momento que a gente está vivendo, que é um movimento de distanciamento, de isolamento social, qual é da sua visão, por que isso, depois eu entro com a minha fala, por que isso deve acontecer? Embora incomode bastante a gente ficar isolado, ficar distante, mas quais são as razões que levam desse isolamento? Sim, tem várias razões, né? Acho que uma primeira razão, que pode ser uma coisa mais senso comum, é a gente pensar que esse é um vírus, que quando a pessoa ela tem uma forma um pouco mais grave, ela vai ocupar um leito de hospital no mínimo 20 dias, né? Então você imagina várias pessoas ficando doentes ao mesmo tempo e ocupando o leito de hospital por 20 dias. Você está surtando, né, colapsando o seu sistema de saúde.
saúde gratuita, particular, você está colapsando esse sistema. Então, a primeira coisa é entender que muitas pessoas vão ficar doentes ao mesmo tempo, né? E, além disso, muitas pessoas irão ficar doentes de outras, ou doenças infectocontagiosas, ou acidente de carro, o que quer que seja, e não vai conseguir ter atendimento, ter um leito, porque está tudo ocupado. Então, essa é o colapso do sistema de saúde. Primeira coisa, né? O segundo, realmente, é evitar que as pessoas fiquem doentes, né? E, enfim, pode falar, Ricardo, se você falar alguma coisa. Então, eu ia só pedir para você, no passo anterior, para você puxar um pouco de como o vírus existiu, ele foi se mutando, houve uma certa mutação entre os animais, não sei, e depois foi passado para o ser humano. Você falou essa interação hospedeiro e tudo mais. Tem como você exemplificar de uma maneira para nós leigos entendermos? Ah, sim. Bom, no caso de vírus, o que o vírus tem que ter? No caso de, né, alguns agentes patogênicos, né, eles têm que ter um hospedeiro suscetível para poder se alojar e replicar e ter sucesso no que ele está querendo, porque o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, né, então ele tem que ter um hospedeiro que está ali suscetível que ele consiga se replicar. No caso, suscetível que seria, na linguagem popular, o quê? Travou, Alessandra. Acho que eu vou tentar encontrar contato com ela, que travou o... Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Bom, enquanto a gente... Bom, pode falar, Oswaldo. A Alessandra tenta de novo. Se ela não conseguir, o Ricardo, aí você faz a sua fala. Eu vou fazer minha fala. Aconteceu alguma coisa, deve ter caído a luz, alguma coisa. Enfim. Enquanto isso, você faz e a gente retorna. Tá, ok. Eu vou pegar um pouco do gancho do que a Alessandra falou, e a gente já conversou mais sobre isso também, não vai ser... Ela não vai perder nada. Essa questão, quando a gente está falando de um vírus ou de uma circulação de uma doença, a gente está falando necessariamente também das imposições e das implicações políticas que isso acarreta. Eu estudei no meu doutorado a questão política da malária, assim, como que o interveniente político atingia em grande maneira as medidas que são administradas para o controle e combate da malária. E o que a gente pode perceber, não só com a malária, mas com boa parte das doenças, é que elas precisam necessariamente entrar na agenda governamental para que ela possa ser combatida de uma maneira mais eficaz e mais eficiente. Essa é uma tomada de posição. Então, quando a Alessandra ela toca no tema falando que, no caso da China, o que propiciou a expansão desse atual vírus certamente foi a questão alimentar, a questão ambiental, a gente não pode tirar de vista que as escolhas também, não só culturais, do padrão alimentar também, e principalmente da preservação ambiental, é uma escolha política, é uma tomada de decisão política. Chamando bastante atenção para isso, porque a Alessandra frisou bastante que essa interferência no meio ambiente que a gente vem desempenhando de uma maneira muito exitosa, principalmente ao longo dos últimos anos, isso certamente acarreta, ou está acarretando, ou acarretará a Alessandra falou que caiu a internet dela, que ela está reiniciando, que isso certamente acarretará danos ainda maiores. E esses danos, eles vão ser percebidos ou mais perceptíveis a olho nu quando isso acontece no estado de uma pandemia mundial ou de uma epidemia, seja lá o que for. E assim a gente vê o caso da malária, o caso da febre amarela, o caso do cólera, da dengue, chikungunya. Isso tudo é uma questão política, de decisão de combate político. Por que eu estou falando disso tudo? Porque, assim, se a gente pega o atual momento do Brasil e essas questões que se impuseram sobre a gente agora a respeito do Covid, a gente não vê uma interação política no combate a essa pandemia. Pelo seguinte ponto, aí é uma questão de desenho do Estado brasileiro, é uma coisa mais da ciência política. A gente vive no Estado federativo, ou seja, temos a união dos estados e municípios, que todos devem conversar entre si de uma maneira fluida e por aí vai. Mas, enfim, para além disso, a gente, no sistema de saúde, o nosso sistema de saúde é desenhado num processo de descentralização, principalmente
os municípios sendo responsáveis por grande parte dessas ações, mas a tomada de decisão é a tomada de decisão central. Ou seja, as decisões, elas quase sempre precisam vir do governo federal. É o governo federal quem desenha essas ações e os estados e municípios tentam aplicar. Essa é uma questão, elas podem modificar. No estado atual do Brasil, o que a gente vê? A gente vê uma total desarmonia entre as três formas de representação do poder executivo, que seria do governo federal, do estadual e do municipal. Isso é muito ruim, porque quando a gente enfrenta esse tipo de doença, sem uma organização orquestrada, boa ou ruim, você cria muitos prejuízos. Por exemplo, se nós estivéssemos tomando uma atitude, uma ação governamental equivocada, mas de uma maneira coletiva, certamente os danos estariam sendo bem piores, não há dúvida disso. Mas no caso brasileiro, o que a gente encontra é que o governo central, o governo federal, através do Ministério da Saúde, se posiciona de uma maneira que os representantes da ciência do mundo inteiro se mostrou como equivocada, insiste nesse equívoco, enquanto estados e municípios, não na sua plenitude, mas em boa parte deles, eles tentam executar medidas que propiciam o isolamento da população, o distanciamento social e o combate ao mal que a gente está vivendo. Aí pergunta assim, mas como o governo federal pode organizar esse sistema? Se a gente pegar o número de testes que o Brasil está fazendo para o coronavírus, ele é um dos piores índices do mundo, está no Brasil, por 1 milhão de habitantes. A gente faz muito pouco, a gente executa poucos testes, a gente não tem capacidade de testar, não tem material para testar, não tem corpo técnico para testar esse material todo. Então, assim, a gente enfrenta uma série de dificuldades que dificultam ainda mais a nossa vida. E aí você pergunta, mas não seria responsabilidade dos estados e municípios nessa ação? Sim e não. Na execução, sim, mas na orquestração e organização desse processo, compete ao governo federal. O governo federal tem maior poder de barganha, o governo federal tem maior poder decisório em cima dessas ações, e ele pode propiciar uma melhor organização desse sistema, o que não vem sendo feito. E aí o que a gente encara no Brasil com isso tudo é o quê? O número de mortes assustador, passando de 7 mil mortes, o número de casos disparados, se comparar todos os países da América do Sul, o Brasil, em número absoluto, tem o maior número de casos, e número de mortes também da América do Sul. Esse é um dado. E, para além disso, os casos de subnotificação, que no Brasil são assustadores. Um estudo que eu li da Universidade de Pelotas, que fez um estudo mais para o Rio Grande do Sul, dava conta de para cada um detectado havia 12 sem detectar. A Alessandra trouxe um dado novo, que parece que São Paulo está 1 para 20, ou seja, cada um detectado tem 20 não detectados, entre os casos assintomáticos e tudo mais. Agora, esse panorama todo revela um outro cenário, que aí eu acho que a Alessandra voltou, não sei se o microfone dela está funcionando, que ela pode falar, que eu acho que é um tema muito caro também ao Instituto Federal, enfim, a quem estuda e aos acadêmicos e cientistas, que é a questão da formação dos pesquisadores, porque a nossa baixa capacidade de testar não vem só de insumos, vai vem da capacidade técnica também, pessoal. Nós não temos pessoas qualificadas para tal, porque a gente não treina e não constrói um pesquisador, um técnico, seja lá o que for, da noite para o dia. Eu estava até brincando com a Alessandra esses dias, assim, com todo respeito ao chapeiro do McDonald's, mas não é um chapeiro do McDonald's que vai ficar 15 dias de treinamento e vai fazer um sanduíche. Para você operar uma máquina de PCR, você tem que ter uma série de conhecimentos que é uma construção de médio e longo prazo. Alessandra, você podia falar um pouco dessa situação do cientista, da formação do cientista para a gente? Eu acho que a formação do cientista, acho que no imaginário popular, assim, não é muito clara, né, o quanto que demora, né, para você conseguir, até saindo da universidade, e o tempo de mestrado, doutorado, todo o contato com grupos de pesquisa, viagens que você faz, acaba se especializando em uma área ou outra, né, e agora acho que nessa pandemia que a gente sentiu bastante isso, né, porque faltou realmente mão de obra, né, faltou recurso, né, a gente estava já sendo sucateado há algum tempo,
Então, faltou recurso, faltou gente especializada, a gente tem laboratórios incríveis de biossegurança, 2, 3, aí fazendo realmente, tentando entender, fazendo vacinas, fazendo os RT-PCRs aqui mesmo na nossa unidade, na Fiocruz Amazônia, a gente está, junto com outras instituições, estamos, né, cobrindo a parte do diagnóstico, né, é um PCR que demora dias para ser feito, né, você faz extração e volta e faz, então realmente o que demanda, né, você formar um pesquisador, né, que esteja lá apto, com um grupo formado, é muito tempo, né, você ter um grupo que vai trabalhar lá falando a mesma linguagem, né, entendendo todo aquele protocolo, interpretando também aquele teste, né, você fazer o teste, você tem também que entender esse teste, né, o que é um teste sorológico, o que é um teste direto, né, e então é muito complicado, tanto que nos Estados Unidos quando começaram a fazer a sorologia das pessoas, deu muito falso negativo, né, então, quer dizer, olha só, um lugar especializadão, né, com uma equipe incrível e tendo resultados aí que não estavam correspondendo à realidade, né. Então, é um caminho muito longo para a pesquisa, fora o tempo que a gente gasta lendo, né, o pesquisador lê muito, estuda muito, você tem que ler um artigo, ao menos por semana aí, né, não vou nem falar por dia, porque você faz outras coisas. Alessandra, sobre esse assunto, eu vou colocar uma pergunta e, na sequência, eu vou colocar uma pergunta para o Ricardo. E essas perguntas que eu estou fazendo é para que fique claro para todos que está aberto para intervenções aqui, né? A nossa Roda Viva está aberta, os expositores já fizeram a apresentação inicial deles e agora a gente pode fazer perguntas, certo? Eu vou começar fazendo, então, pergunta para a Alessandra, que eu suponho a resposta, mas é o seguinte... no início aqui, quando a gente entrou, o Ricardo mencionou a publicação de um artigo, né, de uma pesquisadora que estava presente aqui. Aí eu fico me perguntando, né, e com essa sua fala, né, Alessandra, que tem todo um trabalho, a longo prazo, médio, longo prazo. A gente, quando submete um artigo, leva muito tempo para ele ser avaliado, e a gente está vendo muitos artigos sendo publicados do Covid, né, da Covid, e eles não estão saindo muito rápido, esses artigos, e aí a resposta que eu suponho é parte do que você falou antes também, é que, na verdade, esse assunto está sendo pesquisado há um bom tempo, e provavelmente esses artigos tinham sido submetidos antes e estão sendo publicados agora. Mas aí a minha pergunta eles não estão sendo publicados muito rápido? Essa é a pergunta para você. Mas já vou deixar uma pergunta para o Ricardo, que é o seguinte: o Ricardo fez um estudo sobre questões políticas da malária, e eu imaginei que o Ricardo ia abordar as questões políticas, né, do que nós estamos vivendo, se referindo à ideologia, né, porque política é um termo polimórfico, assim, né, tem muitos sentidos, e a gente usa política de muitas maneiras, mas hoje em dia as pessoas chegam a falar assim: ah, não, essa história do Covid aí é questão política, é questão de ideologia política. E eu ouço isso de maneira informal, né, nas ruas, as pessoas, algumas até próximas de mim, dizendo: ah, não está tão problemático quando aparece. Esses números, eles estão sendo modificados por interesses políticos. Então aí fica esse questionamento para vocês dois, para dar um ponto de partida para as pessoas participarem e colocarem questionamentos. Obrigado. Tá, respondeu primeiro, ou Ricardo? Sim, primeiro, Alessandro, por favor. Bom, quanto aos artigos estarem sendo publicados, não, tem artigos que são oportunistas, né, que pegam todo aquele arcabouço do que está acontecendo, fazem um resumão e pum, e publicam, né. Eu tô vendo até gente que nem trabalha com doença e desmatamento, estão publicando, fala, como assim, né, quem trabalha com isso sou eu, aquela coisa de ego de pesquisador, né. Mas me citou, tudo bem, né, pelo menos me citou. Mas fica tem esse lado também, né. Eu tenho os 2 papers de corona que estão para sair. Vou falar, pô, ela aproveitou agora, não, faz 3 anos, eu mando para a revista Volta, Falei, agora os caras vão aceitar, né, porque está no ápice, né.
que a gente achou, foi super interessante até, a gente comparou 2 áreas de Mata Atlântica, uma com bastante pressão antrópica, gado, gente, assentamento, fazenda, aquela loucura, e no meio da floresta ali, preservadíssima, né? A gente achou uma proporção de morcego, a gente mostrou morcego, né? Eu ia lá, pegava os morcegos, colhia sangue e soltava. Ia para o laboratório e tal. Então, os morcegos de área de floresta preservada, incrível, linda, eles estavam com uma taxa viral baixíssima e uma diversidade baixíssima. Enquanto que nos locais com maior pressão antrópica, vários animais domésticos e muita gente, vários morcegos positivos para várias famílias virais. Então, isso nos mostra que a gente, né, é um grande modulador dessa prevalência de vírus também na população de morcego, e a gente também é um gatilho da própria emergência viral, né? Então, mas voltando, né, no assunto dos artigos, né, realmente tem alguns que estão saindo do meu toque de caixa, né? Mas alguns artigos que são mais importantes, assim, que não vão sair agora porque a gente está tentando entender ainda, é aqueles que respondem ao pico da epidemia, né? São coisas que bom, mas o pico não passou, mas o pico já... Gente, são projeções epidemiológicas, né? Não é uma verdade absoluta. E tem muitas variáveis que vão modificar o pico, até a questão da permanência do isolamento, ele se prolongar ou não, né? E as variáveis, quais são essas variáveis? A própria população, né? Ou um poder executivo que tá lutando contra, que está abraçado com o vírus, vamos lá, né? Parece, então, a gente tem essas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Quando pensa, e aí as pessoas demandam uma resposta na hora, essa resposta nós não temos, porque tudo ainda está muito dinâmico, né? Então, a gente tem essa questão aí também, né? Só pegando carona um pouco nessa resposta de Alessandra, tem a questão dos artigos oportunistas, mas assim, como a gente está na efervescência desse momento, desse pico, dessa discussão acalorada, tem muito artigo também que é artigo de opinião. Sim, você não tem uma metodologia tão refinada, não tem uma técnica tão refinada, porque assim, quando você tem um tema de pesquisa, se propõe a pesquisar alguma coisa, você demanda tempo, sem dúvida alguma, você dialoga com outros grupos de pesquisa, você participa de congressos, você, por vezes, faz um estágio em um outro grupo, seja ele um pós-doutorado ou um estágio mesmo, para você discutir os seus dados, você tem tempo para fazer isso. Nesse momento de pandemia, a gente não está podendo circular, a gente não está tendo esse feedback tão próximo. Então, o que acontece? Tem muitos artigos de opinião, tem artigos que a metodologia não está tão requintada, tão bem estabelecida, mas é melhor você colocar na praça o artigo assim, para ele ser criticado pela academia, de uma maneira geral, do que você deixar na gaveta. Esse artigo mesmo que saiu do Nexus, que foi um artigo muito direcionado para opiniões e tudo mais, eu revisei 2 artigos. A toca de caixa, sem dúvida alguma. Foi uma dificuldade muito grande, mas são temas emergentes que precisavam ser discutidos nesse momento, porque se esperasse 15 dias ou mês, ele não chegaria. Desculpa só interromper, eu vou te responder, Oswaldo, mas se eu não me engano, a professora Rosa, ela poderia apresentar... Rosa, você está aí? Fazer só um parênteses. Estou sim, Ricardo. Aqui a Rosa pediu um espacinho, porque uma professora que vai estar semana que vem, ela está entrando só para dar um recadinho, gente. Isso, então, só alinhar ao Lato, que está presente, ao Lato, só para você falar que você estará conosco semana que vem, e depois você pode participar o tempo que você quiser aqui também. Seja bem-vinda. Ela é de Guiné-Bissau. O Aulato, liga o seu microfone, por favor, se você quiser. Uma boa tarde. Depois você fica à vontade. Tá ligado já? Não. Tá ligado. Está sim. Boa noite, boa tarde, não sei. Ai. Sou Aulato Diallo, sou da Guiné. Pronto, Guiné-Bissau, como há vários Guiné. Sou amiga e colega de classe da Rosa, aqui em Portugal, no Mosquete. Estou a fazer mestrado em estudos africanos. Estou no meu 2º ano do mestrado, já estou na fase final. Estou arrumando as peças para a tese.
onde que o tema é sobre a mutilação genital feminina. E a Rosa me convidou Olá, obrigada. para ter conversinha aí com vocês. Como não tenho muito tempo, eu disse que eu ia passar só para dar um alô. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Alato. Obrigado. Semana que vem a Alato estará aqui conosco. Nada. Tá joia. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Estaremos Obrigada. aqui. Tá joia. Voltando aqui, eu vou responder a questão que o Oswaldo colocou sobre a questão política. Então, eu não sei se tive a oportunidade de ver um dos vídeos, ou os 2 vídeos que foi produzido pela FAPESP, falando da situação do pesquisador. E que eles são bem interessantes para ilustrar esse momento aí, essa dicotomia, talvez, que Oswaldo falou a respeito de política, ideologia e tudo mais. Claro, toda política tem uma ideologia, mas quando a gente está falando de política governamental, a gente está falando para além de ideologias, a gente está discutindo de ideologia única e simplesmente. E quando a gente discute o papel da ciência nessa questão toda, e esses vídeos falam muito disso, sobre a descrença na ciência que vem ocorrendo no mundo inteiro e no Brasil em especial, que as pessoas acreditam cada vez menos na ciência, é porque houve, em certo momento, essa associação direta com produção científica, produção política e ideologia. Não que isso não esteja, essas coisas não estejam dialogando umas com as outras, dialogam, mas não nessa intensidade com que a sociedade acaba visualizando. Então, quando a gente está falando de questão política da doença, a gente está falando muito mais no arcabouço prático e organizacional da estrutura de governo, de Estado, que não deixa de ser uma questão política, do que muito mais uma questão ideológica. Claro que passa para a questão, mas a questão ideológica é a questão de fundo, não é a questão desse conteúdo central. Mas isso vem sendo usado cada dia mais como alicerce de uma discussão política e da estrutura do Estado. O que, por si só, é um contrassenso, porque é contrário ao próprio processo democrático que a gente vive, pelo menos que a gente está julgado viver, de uma Constituição brasileira, por exemplo, onde esses parâmetros não são tão bem estabelecidos e não são tão bem explicitados para que as pessoas utilizem de uma maneira tão corriqueira essa idealização, essa conjunção da política e da ideologia. Então, quando a gente está falando da questão política da doença, Estado, questão de fornecimento de bens mínimos de subsistência e sobrevivência do indivíduo, do cidadão. Então, é disso que a gente está falando. Isso não necessariamente perpassa por questões mais arraigadas do ponto de vista ideológico, ou não nessa ideologia rasa, rastaquera, que a sociedade atual resolveu assumir para si. Ou seja, ideologia é muito mais do que uma disputa entre esquerda e direita, é muito mais do que uma disputa de posicionamento comportamental. Política é muito mais do que isso também. Só que a gente reduziu a essa discussão. O que se discute hoje no Brasil? A gente não discute se é bom fazer o isolamento, o distanciamento social. Tá, ok, eu já vou terminar a frase. Por uma questão de conhecimento, de prática científica bem estruturada. O que a gente reduziu foi que é uma questão ideológica, que o vírus foi implementado na China para ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, e que existem formas melhores, existem remédios ou drogas que podem curar sem nenhum conhecimento científico. Isso sim é levar uma discussão de uma doença para a questão ideológica, mas isso não tem nada a ver com uma discussão séria no campo da ciência. Dinalva? A Dinalva está inscrita, mas só para você entender, Ricardo, não precisa nem responder, a gente pode continuar depois, mas é o seguinte, é que comparando com o seu estudo da malária, você identificava essas questões ideológicas lá também, ou estritamente o que você falou da parte administrativa, de tomada de decisão, etc. Era essa a minha questão. Eu de fato, não elaborei muito bem. Não, você elaborou bem. Em 30 segundos eu posso responder. Essa percepção, ela difere de doença para doença. A malária é uma doença muito específica. Uma doença onde 99% dos casos está na região norte do Brasil. É uma doença que é corriqueiramente falado no meio da epidemiologia, doença de pobre.
Ninguém está se portando muito com a malária. Então, é uma questão política muito forte. Diferente do Covid. O Covid é uma doença que está espalhada. Diferente, por exemplo, sem querer me estender, por exemplo, do HIV, que é uma doença que coloca em xeque a subsistência humana. Então, há uma preocupação maior nesses estudos. A malária, ela corre por outro caminho. Dinalva, desculpa. Imagina, Ricardo, a gente só tem a agradecer pela a tua participação, por compartilhar com a gente os conhecimentos e trazer aí a Alessandra para falar com propriedade de assuntos que a gente às vezes fica sabendo por pessoas ou órgãos ou meio de comunicação não verídicos e que não deveriam nem falar do assunto, já que não tem propriedade. E aí a gente tem aqui em primeira mão, dentro do nosso ambiente de trabalho, de estudo para os alunos, informações fidedignas. Muito obrigada a vocês. A tua fala, eu acredito que a pesquisadora aí da Fiocruz estava fora, não sei se ela ouviu, mas você falou e ela também falou alguma coisa relacionada ao fato de nós não termos, não é só a questão de coisas químicas para fazer os exames, mas não termos pessoal formado, capacitado para manejar as máquinas para fazer os exames. E aí é importante frisar para os nossos estudantes, eu sei que tem poucos aqui na sala considerando a importância dessa discussão, mas essa discussão, essa roda de conversa vai ficar disponível no AVA para eles, então, assim, outros podem acessar futuramente. E aí é interessante frisar a importância de os estudantes, são jovens agora, né, estão aí, eu não sou velha, mas também não sou tão jovem, a oportunidade de estudo, de se capacitar, de observar nesses momentos de crise as oportunidades de capacitação. E aí comentar um pouco essa questão aí para os nossos jovens, para as nossas meninas e meninos, observar as áreas a estudar e capacitar, a pesquisar, né? Eu sei que é difícil publicar um artigo, levar adiante a pesquisa, mas as oportunidades nesse momento. Ale? Oi, é que eu desliguei meu microfone. Não, realmente, né, eu acho que o que eu sempre aconselho até para os meus alunos, né, de graduação, também eu dou aula na graduação também, é ler bastante, né, então não rejeite conhecimento, né, nem que aquele conhecimento não seja pertinente naquele primeiro momento, na área que você escolheu, na graduação que você escolheu. Curso de veterinária, por exemplo, que é um curso extremamente técnico, né, não é um curso, digamos que faça reflexões, né, diferente de humanas, né, que você dá uma, né, você consegue ter mais reflexões, né, então acho que, por isso que não pode se limitar ao conhecimento, leia todas as áreas que você puder, até para poder fazer um filtro, né, e tá ajudando nesse grande mercado, assim, da pesquisa brasileira, né. E só salientando também que, na verdade, um problema que a gente tem agora da falta, né, desse aporte diagnóstico, é falta realmente física de laboratórios, né, gente e laboratórios. Então, essa demonização que foi feita da ciência, né, como se fosse alguma coisa de ideologia política, essa coisa que não tem sentido, né, deixou a gente numa situação ruim agora, né. Então, a gente tem mão de obra qualificada, faltando espaço físico, e a mesma coisa dos dois lados, né, para poder fazer e tá realmente fazendo esses diagnósticos que não são simples, exigem, né, todo um cuidado técnico de biossegurança e de espaço e de especialização, né, não é dentro do dia para a noite que você vai falar, não, eu vou querer ajudar a live, não dá. Você tinha que estar aqui pelo menos um ano trabalhando com a gente para poder fazer isso, né, então essa coisa que acho que as pessoas não têm essa visão ainda, né, você demanda um tempo muito grande da sua vida para você chegar no ponto de estar realmente fazendo com uma acurácia ali, conseguindo, né, acho que a gente tem que ter esses olhos nos estudantes mesmo, para eles não renegarem qualquer tipo de conhecimento, acho que é uma coisa que eu falaria até para mim no meu
se eu pudesse voltar no tempo, olha, não, lê isso que, olha, parece que não tem nada a ver com veterinária, mas leia que vai ser incrível para você, né? E aí, quando você ainda, o que eu acho muito gratificante até, é quando você começa a trabalhar com pessoas de áreas que não são, que nem eu ter trabalhado com o Ricardo foi um presente para mim, porque eu aprendi coisas que eu falo, uau, né, o mundo começa a se revelar de outra forma, que é uma visão que você não teve ainda, né? Então, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade é muito importante, né? Então, acho que é essencial, assim, acho que para os estudantes já imaginarem isso, né? Esse trabalho em conjunto, respeitando as outras, né, profissões, outros tipos de pesquisa que não da sua área, é muito importante para o seu crescimento intelectual, né? Alessandra, Da Alessandra, mas eu vou continuar, posso só continuar respondendo 30 segundos. Eu sei que voltou, Alessandra. Alessandra? Tô aqui. Quer voltar a responder que tinha caído? Não, tudo bem. Ela tinha terminado. Eu não... Tinha mais uma pergunta para mim? Não, era esta. Só aproveitando aqui o gancho. Ricardo, não, eu só colocar que tem um gancho do Éder com o que a Alessandra acabou de falar, de que assuntos que não estão diretamente relacionados com a sua pesquisa, elas contribuem, e a questão da Covid seria algo supostamente, né, exclusivamente da biologia, das ciências naturais, e aí ele colocou a relação com as ciências humanas. Existe esse gancho. Ricardo, pode falar, mas tem esse gancho do Éder. Eu acho que o Éder é perfeito. Eu estava olhando aqui. Pode falar, Éder, por favor, querido. Obrigado aí. Aproveitando que o Oswaldo me citou que havia a professora Alessandra citado, então, enfim, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Nesse período que a gente não está fazendo nada, que parece até uma brincadeira, todo mundo sabe que a gente está apanhando pra caramba e aprendendo também pra caramba, né? Para quem não sabe, eu sou professor de história, e aí muita gente vem me chamar para fazer live, ou falar dentro as pandemias dentro da história, porque você é da história e tal, e nem sempre a gente, do que a professora Alessandra falou, nem sempre a gente tem todas as leituras, é muita coisa para a gente ler, muita coisa para a gente falar. Na área da história, imagina, né? Eu fiz história que eu estou com mestrado para educação, fui trabalhar com formação de professores, e agora estou querendo voltar para a história, vamos ver que vai se desenrolar tudo isso. Mas eu vou tentar ser um pouco breve em relação a essas questões da importância. Eu comecei a fazer um mestrado na geografia em Lisboa, na Universidade de Lisboa, e a gente trabalhava quando eu comecei lá, a gente trabalhava e líamos muito sobre a questão do processo migratório, eu estava trabalhando sobre demografia um pouco. A gente, estou falando de algum tempo atrás, que nós tínhamos uma grande leva de brasileiros indo para lá na final da década de 90, início de 2000, foi uma época que eu fui também. E aí tinha uma discussão que a gente teve lá, foi justamente dentro desse processo migratório, né, dessas movimentações, as pessoas levando e trazendo todas esses vírus, né, e os vírus caminhando. Inclusive tinha um tema, um professor que pesquisava que era muito interessante, que as cidades portuárias inicialmente eram justamente o local onde concentrava inicialmente a maior quantidade de doenças, começam a partir delas, né, e hoje em dia a gente tem, como a gente tem os aeroportos, então isso acaba sendo a comunicação, o espalhar, isso é muito mais rápido, isso é muito mais... no interior, muitas vezes, do Brasil, uma pessoa que vai para a Europa, que vai para outro continente, vai para um outro país, para uma outra cidade, que volta e, de repente, leva lá nos rincões brasileiros. Mas, então, nessa situação, a história dá uma contribuição significativa, eu vejo que ela é extremamente importante, claro que puxando um pouquinho a sardinha para o lado da minha disciplina, que é justamente a gente entender como esse processo, né, como ele se dá e como ele se deu ao longo do tempo, essa questão, e como, de repente, isso foi trabalhado pelas ciências, não só pelas ciências humanas, mas também pelas biológicas, né? Todas as vezes que a gente vai fazer, qualquer pesquisador vai fazer uma pesquisa, vai se aprofundar alguma coisa, ele vai ter que buscar o histórico
da doença, né? Como que a origem dela, como que ela, como ela desenvolve, quais são as transformações, né? As mutações. A gente sabe que o Covid-19, o vírus, né? O coronavírus, já está num processo de mutação. Inclusive, a gente estava discutindo esses dias se esse vírus veio dos animais, veio para a gente e está sendo mudança, ele pode voltar para os animais e matar os animais? Essa é uma pergunta que, de repente, voltar para os animais e voltando para os animais, a eliminação, de repente, do tipo de animal, que influência isso teria sobre a nossa alimentação, né? Como a gripe aviária, hoje em dia a gente vive muito de alguns tipos de alimentos. Esse dia estava escrevendo um artigo também sobre como hoje em dia a gente tem existido uma padronização na alimentação nossa. A gente come geralmente os mesmos alimentos do mundo todo, os mesmos tipos. Antigamente você ia no mercado, você tinha um número imenso de qualidade de espécies, sei lá, de feijão, pouco isso. Né? Então é justamente nesse aspecto que a gente estudando, a gente vendo essa questão das ciências humanas e nesse diálogo com as ciências biológicas e com outras ciências, aquilo que a professora Alessandra falou, né? A gama de conhecimento, a gama de saber, e isso tem feito, com certeza, na minha área, né, eu buscar também mais sobre a história das pandemias, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente acaba pincelando em sala de aula, porque a gente, o tempo que a gente tem disponível é justamente pincelar um pouco em sala de aula, mas é justamente a gente buscando agora e vendo a importância disso, vendo dentro de um contexto histórico das humanas, e a importância da gente buscar também nas biológicas mais leituras, mais conhecimento, e essa coisa do conhecimento é extremamente importante, né? Então, assim, com certeza a professora fala que aprendeu muito com o professor Ricardo, e essas trocas, elas são muito pertinentes, são extremamente importantes, e é justamente isso, nessa transdisciplinaridade, nessa interdisciplinaridade que a gente aprende, que a gente cresce, e que as ciências desenvolvem e crescem, né? Eu vejo que nós perdemos muito, né, naquele pensamento cartesiano, quando há uma fragmentação do poder, lá no iluminismo, né, quando o Descartes põe essa coisa de vamos começar, né, Oswaldo até deu olhando do ladinho ali, ó, eu aqui, né? Mas é justamente isso, né, quando a gente tem essa fragmentação, que muitas vezes as ciências acabam nos obrigando muito isso, a gente fragmenta demais, a gente vai estudar uma coisa da outra coisa lá, né? E que muitas vezes acaba deixando de lado muitas outras coisas que são extremamente pertinentes. Então, eu parabenizo a todos pela fala, eu acho que a gente tem aprendido e tem crescido muito nesse momento, né? É mais ou menos isso que eu queria dar de repente tentar uma contribuição e trazer alguma coisa da minha área. Então, Éder, eu acho que é justamente isso, juntando a sua fala com a fala da Alessandra e com a proposição de Dinalva, a gente está caminhando, iniciando. Eu acho que essa fragmentação tende a diminuir. A gente está caminhando para uma discussão mais plural da ciência. E aí, quando eu vejo o trabalho que a Alessandra faz, se encaixa em parte. Ela não precisa ser uma geógrafa para trabalhar com epidemiologia, mas ela precisa ter conhecimentos a respeito da geografia, da Constituição, seja lá do que for, do terreno, disso, daquilo, da leitura dos mapas, isso é importante, assim como a leitura social, da sociologia, da história, e do inglês, do espanhol, que precisa ler os artigos. Então, assim, tudo tem uma contribuição direta no trabalho do cientista. Da educação física também, para quem faz trabalho de campo, conhecer o seu corpo, a fisiologia do seu corpo, aguentar o tranco de fazer um trabalho de campo. A Alessandra fez muitos trabalhos, faz ainda. Eu, felizmente, já encerrei a minha atividade de trabalho de campo, porque é muito cansativo. E, enfim, eu acho que essa discussão mesmo, essa abertura para as outras áreas, esse diálogo sempre fluido. Sim, eu, como cientista social, eu não preciso ser veterinário, não preciso ser biólogo, não preciso ser geógrafo, mas eu tenho que estar aberto ao entendimento dessas áreas e o que essas áreas podem me ajudar a entender o meu objeto de estudo. O que elas podem contribuir, o que elas podem somar, o que elas podem criticar da minha área. Eu acho que é esse o trabalho que a gente procura fazer de uma maneira mais consistente. Nem sempre a gente alcança, porque é muito mais fácil também cada um estar fechadinho no seu universo.
Mas pense bem, o trabalho do epidemiologista, o trabalho de Alessandra, se ela tivesse fechada aos seus entendimentos da estatística, seja o que for, da epidemiologia, ela não traria essa abertura para o entendimento social da circulação do vírus, da circulação ambiental desse vírus, e por aí vai. E aí eu acho que o aluno do Instituto Federal tem muito a contribuir, porque por mais que ele tenha uma especificidade em determinadas áreas, mas ele traz uma pluralidade na sua formação. Isso pode ser extremamente útil e agradável, principalmente de um grupo de pesquisa, né? É isso. Bom, aproveitando a sua fala, Ricardo, de reconhecimento da importância da interdisciplinaridade, eu queria saber da Consuelo se ela quer apresentar a proposta da participação de uma juíza na semana que vem para tratar da questão da violência da mulher, se a Consuelo pode falar alguma coisa, se ela já conversou com a pessoa que ela ia convidar para estar participando juntamente com a escritora angolana, que já se apresentou aqui. Consuelo, você teria alguma coisa, alguma novidade? Bom, até a Consuelo responder, a roda está aberta para perguntas, para o debate. Eu poderia falar uma coisa? Sim, claro. Que o professor Éder, ele mencionou, acho que ele até gostaria de uma resposta a respeito, se esse coronavírus está circulando, ele não pode ser uma zoonose reversa, né? De ter passado dos animais para a gente está passando para os animais e começar uma outra tipo de contaminação, né? Então, eu acho que é importante mencionar isso. Tiveram alguns casos de felinos silvestres e felinos domésticos que realmente tiveram contato com o vírus, né? Mas eles não foram bons hospedeiros para esse vírus, eles funcionaram como hospedeiros terminais, não foi que nem a gente, eles não conseguiram passar o vírus para frente, até tiveram sintomatologia, os felinos silvestres, né? Os domésticos teve isolamento desse vírus, mas eles não são animais que epidemiologicamente vão estar importantes nessa transmissão, porque parou neles, né? E o vírus não é interessante parar neles, né? Então não foi uma infecção produtiva, né? Então, só para mencionar isso. Teve alguns casos com cães PCR positivo, né? Que PCR positivo nem sempre é você ter a doença, porque o PCR é você detectar um pedaço do genoma viral, né? Então, quer dizer, chegou nele de alguma forma, né? Então, só para esclarecer esse ponto. E aí, voltando naqueles mercados de Wuhan, né? De como teve, acho que cortou quando eu estava falando, talvez, não sei, a transmissão, como teve a mutação, você imagina vários animais de várias espécies, animais silvestres, que não interagem normalmente na natureza, estarem todos no mesmo local, dentro de gaiolas, uma gaiola em cima da outra, um defecando em cima do outro, com sangue, com tudo, aquela promiscuidade toda, você faz, na verdade, todo um ambiente propício a mutações virais, né? Então, por isso que esses mercados não são legais, e realmente a liberação da caça é uma coisa que a gente não tem nem que pensar que seja uma coisa legal nunca, né? Então também é uma coisa que envolve política, né? Porque teve uma pressão até pouco tempo, né, de liberar a caça, comércio não é uma boa ideia. A gente para você ter um vírus emergente, você tem que ter alta biodiversidade, né? Temos alta biodiversidade aqui. Você tem que ter pressão antrópica altíssima, né? Desmatamento, conversão do uso da terra, você pega uma floresta e virar um pasto da noite para o dia, né? Temos aqui também. Então, a gente tem todos os gatilhos, né, disponíveis para ter um próximo vírus emergente zoonótico aqui. Ninguém quer, né? Então, quer dizer, isso envolve realmente política totalmente, né? Porque é política pública, né? Se a gente arrefece as leis, né, de proteção, desmonta, né, enfraquece o nosso Ministério do Meio Ambiente, né, nosso IBAMA, nosso ICMBio. Se você enfraquece tudo isso, você está proporcionando realmente a nossa biodiversidade está ameaçando isso, né? E tem todo esse gatilho de doença que eu não estou vendo ninguém atualmente fazendo essa associação, né? Porque tá todo mundo tão desesperado em acabar com o vírus logo que não está indo ver a origem do problema, né?
não se discute muito a origem do problema, né? Preferem, não, escapou do laboratório é mais simples do que pensar que isso é um processo de destruição nossa mesmo, né? O artigo do Philip, ele não fala sobre isso, não? Do Fernstein? Sim, então até ele fez esse artigo agora, né? Porque ele trabalha com muita questão do Fala quem é o desmatamento. Philip. Dá uma panorama com o Philip. O Philip Fernstein é um pesquisador americano, mas é pesquisador do INPA já há muitos anos, né? Ele trabalha muito com as questões de desmatamento, muito com impacto na comunidade, hidrelétricas, né? Impacto na fauna, então esses grandes desmatamentos para fazer essas coisas colossais ali, né? E ele fez um artigo de revisão, até citou alguns nossos aí, sobre, né, que, olha, ele fez uma revisão dos próprios artigos dele, do próprio histórico dele, né, do desmatamento, e tentou correlacionar com o próximo vírus ser aqui, né, então ele fez uma revisão, na verdade, né, mas que vem muito ao encontro do que a gente já está falando faz muito tempo, né, tanto que nesse projeto do Predict, por exemplo, né, que a gente trabalhou uns 5 anos, nem lembro quanto tempo, né, do governo americano, que era da época do Obama, né, era USAID, né, era uma super grana, que espalhou para todo mundo aí, o Brasil era um dos países escolhidos, não foi uma coisa aleatória, foi porque é um país que tinha toda a receita de bolo para ter um novo vírus emergente e poderia encontrar o corona patogênico aqui. E a região norte do Brasil, né? Na região norte. Tanto que a gente ficou muito tempo coletando aonde? Na fazenda da UFAM, né? A gente foi lá para os F2, lá no meio da floresta mesmo, isolado, décimos, né? Fiquei quase um mês lá, pegando morcego, roedor, macaco. Quer dizer, então, é uma coisa que já era esperada, né? Isso não é opinião de ninguém. Voltando a falar, né? Até como tem alunos presentes aí. São estudos, né? São baseados em artigos científicos, em séries históricas, né? Que eles foram vendo onde que emergiam essas doenças zoonóticas, né? O que tinha nessa região, quais as características para isso estar ocorrendo, né? Então, alta densidade populacional, desmatamento, né? A gente teve, e outra coisa que a gente não está fazendo, que eu não vejo também esse paralelo na mídia, esse paralelo um pouco na comunidade científica em geral, né? Nos infectologistas, nos médicos, até por não ser uma coisa que eles pensavam em, sei lá, é que esse coronavírus que surgiu agora, pandêmico, que está deixando todo mundo apavorado, já tinha casos no Oriente Médio, né, não o mesmo, não o Covid-19, mas é o MERS, né, a síndrome respiratória do Middle East, né, deixando gente doente lá, tem gente trabalhando com isso lá, é um coronavírus também, né, a gente teve Nipah-vírus, né, que é um paramyxovírus, também do morcego, que matou um monte de gente, e suíno, que começou na Tailândia, Malásia, né, teve o Hendra-vírus também, né, que também matou gente pra caramba, na Austrália, Malásia também. Então, tá tendo no planeta esses outbreaks que a gente fala, esses surtinhos ali, né, com mortalidade humana, tudo, só que aí elas vão pro continente, pro outro né, agora a gente pegou um vírus já que ele já tem ele não mata tão fácil, ele tem uma morbidade muito alta, mas uma letalidade baixa. Isso é muito perigoso para um vírus, porque deixa muita gente doente, alguns assintomáticos, então ele vai caminhando. Se o vírus tem uma letalidade alta, como o Ebola, não tem muito futuro para ir para frente, né? Faz sentido para vocês isso? Então a gente pegou um vírus que, olha, ele é mais esperto, digamos assim, né? Ele está tendo sucesso. Oswaldo, você faz a pergunta de Nicole, por favor? Nicole mandou uma pergunta. Você tem que abrir seu microfone, Oswaldo. Assim, você aperta o músico, boa. A Nicole fez uma questão para vocês dois, que é para vocês comentarem as decisões do Jair. E aí, na sequência, o Flávio está inscrito. Você quer começar, Lê? Tudo bem. Decisões do Jair, do Bolsonaro, presidente? Também eu não tenho. Que decisão que ele tem? Ela está falando das decisões do presidente a respeito da pandemia. Ela gostaria de saber como que você está encarando. Então, é que tá, né? Eu não vejo decisões, né? Eu vejo, infelizmente, e aí, por favor, né? Eu tô falando
sem questão de ódio, de política, eu falo como médica, como epidemiologista, né, parece que ele está criando mais caos do que deixando as pessoas coesas nesse momento. Era um momento que as pessoas estão em sofrimento, né, psicológico, em sofrimento físico, né, então a fala dele tinha que ser uma fala, né, primeiro para deixar as pessoas tranquilas, e nunca contra o isolamento, né, a gente sabe, isso aí é uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, o isolamento horizontal, ele é necessário, ele tem que ser feito, né, então não há nenhuma publicação científica que diga o contrário. Então, que fala, porque naquele país, não tem. Quando alguém me mostrar um artigo numa revista e falar, olha, tá falando contra, eu vou ler e vou tentar entender, mas não tem. E assim, e muito mais no Brasil, o isolamento é necessário, porque tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente está vendo até que a mortalidade de pessoas, se você for analisar demograficamente a mortalidade, a gente vê que ela está nos lugares mais, com o IDH mais baixo, com as pessoas com maior vulnerabilidade. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí dados epidemiológicos, né? Então, a gente tem que pensar. Então, o que eu vejo é que ele não está pensando na saúde da população, está pensando no grande mercado, porque não está nem pensando na pessoa que tem lá o restaurante, o pequeno comerciante, né? Se pensasse, daria alternativa essa pessoa, como outros países deram, né? Da pessoa conseguir, durante um tempo, né, ter subsídios para poder conseguir sobreviver. Um exemplo agora, e como eu falei anteriormente, eu leio tudo, tá? Por isso que eu sei as coisas que eu pego, eu tento ler tudo, ainda mais sobre Covid, desde a parte política, a parte que o governo está fazendo, para poder dialogar com as pessoas, né? E o governo teve uma coisa que ele fez, né, fora os R$600 para ajudar as pessoas, que foi abrir uma linha de crédito dos bancos, né, facilitada, para pessoas pagar, para quem tem esses pequenos comércios, né, pequeno comércio foi um restaurante, o cara que deu, né, ele poder pegar e ter esses empréstimos a juros baixíssimos e pagando há 1000 anos, né. Assim, eu não conheço uma pessoa que conseguiu fazer isso, porque eles pedem uns requisitos muito, ninguém está conseguindo aplicar para isso. Então, foi uma falsa medida, não está ajudando ninguém, né? Então, o que o nosso presidente deveria estar fazendo, na minha opinião, né? Primeiro, acalmando a população, né? Primeira coisa que acho que um líder deve fazer, acalmando, deixando todo mundo mais seguro nesse momento, não pregando outras coisas, né? Não pegando aglomeração e tudo mais que está acontecendo. Acho que como essa parte de política, o Ricardo tem muito mais gabarito para falar do que eu, mas, na minha opinião, acho que ele tinha que estar realmente reforçando, né, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, junto com a OMS, né, fazendo realmente não o jogo contrário aí, né, o isolamento ele é necessário, tem que ser feito, e é o nosso único modo aí de estar saindo mais rapidamente, né, se o isolamento tivesse sido feito certinho, a gente podia estar já pensando numa saída, né, mas o discurso dele provou que 10% da população aí ficou comprometida por esse discurso contra, né? Acabam confiando, né? Fica uma informação conflitante, né? Exato, mas eu concordo com isso que a Alessandra falou, e é o seguinte, nas políticas públicas, tem um autor que chama Thomas Dyer, ele diz o seguinte, política pública é o que o governo decide fazer ou não. Ou seja, nesse momento, o governo federal, o seu Jair, decidiu não fazer nada. Não fazendo absolutamente nada. Um mise-en-scène, talvez, de alguma outra coisa, mas efetivamente nada. Coube aos estados e municípios a atribuição que deveria partir do governo federal. E aí fica uma confusão muito grande nesse pacto federativo brasileiro, nessa conjuntura da sociedade brasileira e da política estabelecida também. Porque, assim, se eu falo muito com meus alunos, a gente trabalha a questão dos poderes, nós temos 3 poderes. Que são harmônicos entre si, ou deveriam ser: o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando a gente não tem o executivo federal funcionando da maneira que deveria funcionar, em uma questão de saúde pública da sua mais alta gravidade, você acaba alçando para essa discussão, para a tomada de posição, o Poder Judiciário, que toma medidas para que sejam efetivadas algumas ações de proteção à sociedade, com base o quê? Na legislação, com base na Constituição do Brasil. Então, assim, quando fala assim, quais são as medidas? Eu não vejo medidas
da saúde pública, do ponto de vista da saúde pública, da preservação à vida, que deveria ser a primeira medida de todas. Não vejo medidas econômicas também, por mais que se fale em economia, abertura da economia, eu ainda estou para ver alguma medida, porque uma medida de R$600, a gente não pode perder de vista que essa medida, ela começou com uma proposta de R$200, e ela foi expandida para R$500 pelo Legislativo, e o governo viu que ia perder e aumentou para R$600. E a demora na execução dessa política de impacto gigantesco no Brasil. Não há necessidade de se demorar tanto, sabendo que boa parte dos municípios tem uma cobertura considerável, por exemplo, de saúde da família, PSF, que poderia estar fazendo esses cadastros, poderia estar distribuindo esse dinheiro de uma maneira muito mais efetiva, e você concentra tudo em um banco estatal para poder gerar filas e filas de pessoas que elas não estão ali de brincadeira, nem porque estão achando legal sair de casa, curtir um solzinho na rua, não. São pessoas desesperadas. Mais de 50 milhões de pessoas estão desesperadas por causa de R$600. Então, assim, efetivamente, o que eu vejo é que é muito nessa toada que a Alessandra falou, assim, não há uma preocupação de se criar uma organização, um clima mínimo de tranquilidade. Aí, do ponto de vista da ciência política, tem várias questões que a gente pode discutir, mas aí fica muito extenso também, fica muito, muito grande, não cabe se estender. Mas, partindo da tradição presidencialista que o Brasil tende a seguir, deveria ser papel do presidente da República assumir essa postura de líder. Lembrando que, na história da humanidade, de grandes problemas, sejam eles problemas epidemiológicos, desastres ambientais, seja o que for, o líder, ele busca se destacar. Ele pode estar sendo mal avaliado, mas nesse momento é o momento de se destacar, é o momento de levar tranquilidade à população, levar os meios mínimos de subsistência para a população. Isso tudo se faz em qualquer parte do mundo. Tem 4 países no mundo que não estão seguindo as recomendações do OMS. Turcomenistão, Nicarágua, se eu não me engano, um outro que eu não vou lembrar o nome, e o Brasil. Olha só. Agora, se isso está muito bonito para todo mundo e acha que a vida é bela, acho que as pessoas estão lendo mal o que está chegando até as suas mãos. E a Nicole fez uma última pergunta aqui. Ela falou que do auxílio emergencial. Outra questão também da 910, que também complica, mas aí tem uma outra questão também, Nicole, que aí depois a gente pode discutir mais separado, questão em caso de emergência, que você pode usar acima do orçamento, por aí vai. É mais complexo. Problemas sociais, problemas políticos, problemas de saúde são problemas complexos. Problema complexo não se resolve com soluções simples, soluções simplificadas de uma realidade. Isso que a gente tem que entender, Oswaldo. Olá. Só um detalhe, mas algumas falas que o Ricardo atribuiu à Nicole são da Cindy, na verdade. Desculpa, Cindy. Foi não, mal, Cindy. Mas, o que importa é o conteúdo. Antes de abrir para a pergunta do Flávio, eu tenho uma questão de ordem aqui. Eu vou precisar encerrar a minha participação, de qualquer modo, às 17h25. Que não significa que vocês precisam interromper às 17h25, mas 17h25 eu vou interromper a gravação e vou ter que sair, né? E aí, esse tempo eu abriria, então, aqui para o Flávio, e no caso de combinarmos a continuação dessa conversa, ou o encontro da semana que vem, né? Mas aí, então, eu tenho esse limite, infelizmente, ok? Então, abro agora para o Flávio. Oi, todo mundo. Só dá um ok se estão me ouvindo. Sim. É muito legal ouvir tanta coisa, porque principalmente o Ricardo também trouxe a capacidade que a ciência tem de antever coisas a partir de estudos, enfim, né? Você estuda, observa padrões, testa, explica, antever coisas, e no momento que acontece, você consegue, inclusive, acelerar os processos de, eventualmente, cura, vacina, o que quer que seja. Isso falando do que está acontecendo agora, né? Chega a parecer, para quem está vendo, né, um pouco de fora e que está percebendo
esse caminho contrário à ciência, chega a parecer que, assim, pô, agora não tem jeito, todo mundo vai perceber, né, que a ciência é necessária, que a ciência é o caminho, porque está sendo esfregado na cara de todo mundo agora, né? Mas para o desalento, né, dessas pessoas, que eu me incluo, a resposta de ainda é negacionista, ainda vem com cunhos enormes, religiosos, de uma série de teorias de conspiração que cruzam uma série de informações e desviam o foco da ciência. E aí você fala, puxa, talvez não, né? Poderíamos estar ganhando espaço, né? Está acontecendo algo que a gente está mostrando o valor desse processo, da educação, do conhecimento, da ciência, da produção, e não está acontecendo. Estão conseguindo subverter essa história, né? Contar outra história em cima desses fatos que estão acontecendo. A minha pergunta é, o que vocês acham? Porque é isso, dependendo do nível que a coisa acontece, isso é um risco para o mundo inteiro. Ninguém está protegido, né? Então, se alguém está criando essas histórias com várias intenções por trás, não me parece uma grande vantagem no final das contas. O mínimo de ciência, o mínimo de conhecimento, de história é necessário, porque senão você perde o controle total. O ser humano está aqui de uma forma dominante nesse planeta, que domina tudo isso, porque domina ciência, porque domina história, porque domina... Se a gente joga isso fora, a gente começa a ter muito, né? Qual seria a vantagem de quem está, né, mais uma vez, atacando a ciência? Como vocês acham que seria possível ter esse quadro? E aí, terceiro, vocês acham muita viagem pensar que a gente já está entrando numa questão distópica, assim, de uma realidade outra, que já estão atuando num outro nível, que não é o da Bolsa, enfim, é isso. Acho que eu me fiz claro. Quer começar, Lê? Ou você quer que eu comece? Pode escolher. Pode começar, Ricardo. Eu acho que são vários níveis aí. Antes, eu só vou tentar responder rapidamente que Nicole perguntou se corre risco de aumentar os impostos depois disso tudo acontecer, dos auxílios. Nicole, assim, do ponto de vista fiscal, não cabe mais aumentar imposto. E quem paga imposto no Brasil é pobre e classe média. Talvez taxar grandes fortunas, taxar as 5, 6 famílias que são donas dos maiores patrimônios bilionários, trilhardários do Brasil. E agora, a grande fortuna, que eu falo com meus alunos, não é quem tem um apartamento, está pagando carro financiado e acha que é rico, porque tem avião Natal para visitar o Nordeste. Rico, gente, é quem tem avião, quem tem vários funcionários para limpar suas privadas, que não sabe limpar uma privada, que vive sem trabalhar. Isso é gente muito rica. Então, vamos pensar nisso, pessoal. Esse pessoal consome a maior parte da renda do Brasil. Parece um papo ideológico, mas não é. Isso é político. Os países mais desenvolvidos, teoricamente mais desenvolvidos economicamente, socialmente é uma fase um pouco, fala preconceituosa, taxam grandes fortunas. Pessoas ganham muito. Então, isso é uma coisa que o Brasil não faz. O Brasil sustenta quem não faz nada o tempo inteiro e coloca a culpa nos parasitas, dos funcionários públicos. Agora, pegando o que o Flávio falou, assim, a gente enfrenta um problema, mas é um problema de antes, assim, antes da gente enfrentar essa questão toda da desvalorização da ciência e tudo mais, a ciência ela é elitista. A nossa sociedade é uma sociedade praticamente de castas. E coube é o papel para uma casta nessa sociedade. Tem uma corrente da ciência política, que são os editistas, que é uma corrente italiana, e eles falam sobre isso. Alcançou-se um nível de desenvolvimento intelectual por parte de uma parcela da sociedade e ela não se comunicou com o restante da sociedade. Se descolou da sociedade. Então, boa parte da culpa também do que aconteceu, não estou culpando tudo, não, mas também por parte dos próprios cientistas, que eram dissociados da sociedade.
A linguagem científica é uma linguagem complexa de se entender. Há toda uma liturgia da ciência. São poucos os iniciados que conseguem dialogar. Então, isso afasta a população. Então, muito melhor, olhar, muito mais acessível do que você ouvir, ler ou acreditar é acreditar em dogmas, porque os dogmas não cabem em questionamento. É uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, que diz o que deve ou não ser feito. A ciência é um lugar plural, o lugar da discussão, o lugar da desconstrução das ideias. Mas, ao mesmo tempo, essa desconstrução é o lugar que afasta o cidadão médio dessa casa que criou. Então, talvez você esteja no momento, não de uma distopia, mas da gente pensar também o nosso papel de reaproximação, com a sociedade, porque a gente nunca teve próximo à sociedade. A gente teve distante. E a distância, desde sempre, e se efetivou ainda mais. Enquanto a gente, já estou terminando, enquanto a gente não tiver mais pobres dos institutos federais, nas universidades, mais mulheres, mais pretos, mais LGBTs, mais a população de uma forma geral, a gente vai continuar elitizado. Esse é o papel que nos cabe. E tomar porrada. Vou falar. Ali. Eu acho que assim, mencionando o que falou assim, a quem interessa isso, né? Quem interessa essas informações? Eu acho que interessa as grandes corporações, aos super ricos que querem lucro imediato, né? Não tô nem aí porque mudança do clima, aquela boca daquela pivete. Não, aquela pivete ela é incrível. Ela tá falando o que ela tem, ela está certíssima. A gente já teve uma extinção em massa nesse planeta. Nós somos pulguinhas aqui. A gente acha que a gente é uó. Não é. Quem lê evolução, Pleistoceno, teve uma grande extinção em massa, né? Que até os mamíferos saíram dessa extinção porque tinham pelo, não sei se vocês sabem, essa coisa mais de ecologia, de evolução, mas, enfim, teve uma extinção em massa. A gente pode também caminhar para isso com alteração climática, com certeza. E muitas doenças podem vir dessa alteração climática, né? Porque você vai estar empurrando reservatórios de doenças para outros lugares, tal. Então, assim, eu acho que quando você vê o Donald Trump falando que não existe mudança climática, e o nosso presidente também falando que é tudo loucura, tal, eles não querem nem saber se é verdade ou não é, eles representam uma parcela muito grande que não quer ver isso e limita o lucro imediato, né? E ele só pensa no lucro imediato. Dane-se se o neto dele vai passar na cidade e não vai ter água daqui a 30 anos no planeta, né? Não vai ter água potável, né? O clima vai estar insuportável. O lucro, interessa quem quer o lucro imediato. Pode parecer meio simplista meu pensamento, mas... Não é simplista, porque vem numa corrente, e eu vou ser breve, que o Oswaldo está quase saindo, vem numa corrente do pensamento que se considerou chamar de nova política, que essa demonização do pensamento científico. Ou seja, como se o pensamento científico estivesse totalmente dissociado da nossa vida cotidiana. E nossa vida cotidiana até religiosa. Criou-se essa contraposição os grupos, que é muito perigoso. Cara, assim, se eu me lembro de aula de teologia, o Mendel, que trabalhava lá com o Erville e tudo mais, ele era um religioso, não era? Não, ele era um cientista. Mas hoje criou-se essa dissociação de uma coisa da outra, criado como uma nova política, como novo, como tudo, e a gente está vendo o que está dando. Né? Mortes em cima de mortes. Como diz o ator, que eu esqueci o nome dele, estão lavando as mãos numa bacia de sangue e não estão nem aí. Lima Duarte. Bom, gente, eu preciso sair. Vocês preferem continuar ou nós vamos encerrar aqui? É bom encerrar por causa da gravação, né, Oswaldo? Que vai ficar disponível depois. Eu posso deixar gravando aqui. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguma questão? Bom, ficou um gostinho de quero mais, e isso é muito bom. E se vocês me permitem, primeiro eu gostaria de agradecer a presença não apenas dos expositores aqui, que trouxeram questões instigantes para todos nós, mas também a participação de todos, né, da
da Cindy, da Clara, Cláudia, Dinalva, Daniele, Éder, Flávio, Gilberto, Maria Consuelo, Nicole, Rosa e Sávio. Muito obrigado a participação de todos. Semana que vem já temos, né, inscritos para falar da questão da mulher, a escritora angolana, que eu não lembro o nome, e está para confirmar também a presença de uma juíza que vai tratar também da violência da mulher. Gostaria de ver todos vocês aqui semana que vem, e eu preciso agora interromper e sair correndo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Alessandra, pela participação. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.